Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo sobre o time titular do Corinthians desse ano, 2024, com o time do Corinthians de 2007, ano do rebaixamento. Muito tem se falado, né, da questão do rebaixamento, que o Corinthians está caminhando para isso. Há uma crise gigante no clube, mas será que o time em si ele é melhor ou pior do que o de 2007? Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, começando então com goleiro. Em 2007 o titular era o Felipe, né? Esse ano é o Matheus Donelli. Então o Felipe, em 2007, ele pegou demais, ele foi bem demais. Não vamos questionar, né? Não vamos entrar em detalhes aqui sobre o que aconteceu depois. Aconteceu em 2010, né? Mas em 2007 ele foi muito bom. O Donelli, eu acredito que tem um potencial gigante. Inclusive eu acho que ele deve ser titular e não o Hugo Souza que está chegando aí. Mas ainda ele está começando. Então assim, de goleiros eu fico com o Felipe de 2007. 1-0 para 2007. Lateral direito eu coloquei o Fagner aqui de 2024, mas quem tá jogando agora é o Mateuzinho, porque ele tá machucado, né? E em 2007 era Carlos Alberto. Carlos Alberto, quem se lembra, teve um problema aí com questão de gato, né? De mentir idade, mas independente do Fagner hoje, que já não é o mesmo de anos atrás, né? E o Mateuzinho que chegou agora, eu fico com o de 2024, que o Carlos Alberto era duro de ver jogar, né? O Mateuzinho a gente pode questionar que foi pago um valor muito acima do que ele vale, pelo menos no meu entendimento, né? O Fagner realmente não tá legal, não é o mesmo de anos atrás, mas independente disso, ainda eu acredito que sejam melhores do que o Carlos Alberto de 2007. Então, 1-1. Zagueiro. Esse aqui eu acredito que vai gerar aí um questionamento, né? No meu entendimento, eu já falo, vou ficar com o Betão. Por quê? Bom, o Félix Torres, ele chegou, você vê que ele tem técnica, que tem um potencial, mas fala a verdade, assim, nossa, o que a gente usa aqui, ele dá uma nota demais, nossa, assim, quando você pega para ver os gols que o Corinthians toma, assim, é uma quantidade absurda de gols que você fala, meu Deus, por que ele não deu uma pancada no atacante? Por que ele não parou a jogada? Se você parar para ver o gol da primeira derrota do Corinthians pro São Paulo na Neoquímica, ele foi acompanhando o Caleri, por que ele não deu uma porrada no Caleri? Esperou o Caleri lá fazer o gol, sabe? Bola aérea, o cara não sobe. Então, assim, pode ser que seja o conjunto do time? Sim. Mas, assim, até agora, pelo menos pra mim, não convenceu. O Betão tinha esse mesmo defeito de, nossa, cara, matava a gente de raiva, assim, cada lance que você fala, meu Deus. Mas ele tinha mais identidade com o Corinthians, tinha a raça. Então, assim, os dois, no meu time, nenhum dos dois jogaria, né? Mas, entre os dois, eu ainda prefiro o Betão. Então, 2-1 para 2007. A outra zaga, Kaká, o atual, e Fábio Ferreira ou Zelão. Aquele time às vezes jogava com 3 zagueiros, né? Fábio Ferreira e Zelão. Independente de Fábio Ferreira ou Zelão, eu fico com o Kaká. O Kaká, eu vejo, ele tem um potencial grande. O Kaká, se você pegar a quantidade de gol a favor que ele fez e a quantidade de gol contra que ele fez, eu acho que ele estaria brigando pela artilharia, se você somasse os gols. Então o Kaká, eu sou, assim, não que ele seja um grande zagueiro, mas comparado com os de 2007, eu fico com o Kaká de 2024, beleza? Lateral esquerdo eu acho até sacanagem, né? O Hugo, cara, assim, falar pra você, é difícil, viu? É difícil. Você vê que ele é esforçado, ele é dedicado, mas até agora, pelo que a gente viu, não dá, viu? Não dá. Então, e o Everton Ribeiro era lateral esquerdo. Se a gente pensar o Everton Ribeiro hoje, pô, um grande jogador, na época não era, né? Era um lateral esquerdo começando, no entanto que ele foi até dispensado, foi pro São Caetano depois, no Curitiba que ele foi fazer sucesso, mas ainda o Everton era melhor do que o Hugo. Então, 3-2 para 2007. Primeiro volante, o Ranieri de hoje ou o Vampeta de 2007. O Vampeta de 2007 já estava em final de carreira, né? Mas mesmo assim, o pouco de lucidez que aquele time apresentava vinha, né, dos pés do Vampeta. O Ranieri, ele é esforçado, é um primeiro volante com raça, sabe? Mas, assim, é só isso, né? Se a gente pensar no Ralf, o que o Ralf jogava, o Ralf tinha uma qualidade. O Ranieri até agora, pelo menos no meu entendimento, não mostrou. Então eu fico com o Vampeta de 2007, mesmo em final de carreira. Certo? Segundo volante, Moradei de 2007 ou Breno Bidon de 2024? Essa é duro, né? O Moradei, infelizmente, do que eu vi, não tinha condição nenhuma de jogar no Corinthians. O Breno Bidon,
ainda não mostrou muita coisa não, mas é um menino que tem potencial. O Moradei, no máximo dele, não rendia. Então o Breno Bidon, eu acredito que tem potencial. Então eu fico com o Breno Bidon de 2024. Aí tem uma dificuldade, porque aquele time não tinha um meia criativo, né? Então o outro volante ali que tinha, um pouco mais ofensivo, era o Bruno Otávio, comparado com o Garro de 2024. O Garro, nos últimos jogos, aí fez 2 gols contra o Vitória. O Garro a gente vê que tem qualidade, né? Mas o time não ajuda, né? Então, assim, a gente tem que esperar, acho que um pouco mais para ver qual que é realmente o nível do Garro, né? Então, mesmo assim, eu fico com o Garro, porque o Bruno Otávio realmente era um volante e o Bruno Otávio ficou marcado por aquela narração do Milton Leite. Rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou: agora eu se consagro. E pegou de tornozelo na bola. A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio. Em mais um momento patético de Bruno Otávio. Beleza? Então eu fico com o Garro. 4-4. Bom. Depois a gente tem o meia pela direita, o meia atacante pela direita. Bom, a gente tem o Romero. O Romero, você pode questionar um monte de coisa, mas ele tem vontade, ele tem identificação com o clube. De vez em quando ele decide alguma partida. Mas assim, também no meu entendimento não é um grande jogador. Mas comparado com o Arce, quem lembra, o boliviano, era doído também. E a gente lembra daquele lance contra o Vasco, que foi o lance que marcou ele. Bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce! Que isso? Pelo amor de Deus, impressionante! O cara olha o gol, o cara chuta a bola no tobogã! Então, nesse comparativo, eu fico com o Romero. Então, 5-4 aí pro time de 2024. Meia pela esquerda, Lulinha ou Wesley. O Lulinha, quem lembra, ele tinha um potencial gigante, na base ele foi muito bem, mas no profissional, quando chegou, aconteceu algo e não foi, né? O Wesley, ele eu pelo menos me entendo, é fominha, tem muita decisão errada, mas você vê um potencial maior. Então eu nesse comparativo eu fico com o Wesley. Além disso, o Lulinha teve aquela famosa frase, né? Não, aí eu falei assim, então, tenho um pouquinho da habilidade do Ronaldinho Gaúcho e um pouco da arrancada do Kaká. Pronto, cara. Nessa aí eu acho que quebrou ele. Então nessa aí eu ainda fico com o Wesley pelo potencial que ele pode ainda desenvolver. Embora a gente sabe que não deve ficar muito no Corinthians. E atacante? Atacante, cara, eu coloquei o Clodoaldo, que foi o atacante do último jogo. Tem também o Finazzi, mas independente disso, o Yuri Alberto, mesmo matando a gente de raiva em alguns lances, ele é muito melhor do que esses outros, né? O Clodoaldo, até, não sei se foi o Vampeta que falou, o Clodoaldo era zagueiro. Chegou falando, não, eu era zagueiro, e foi o atacante do time, inclusive fez o gol, né, contra o Grêmio na última rodada, que não adiantou pra nada, mas nessa aí eu ainda fico com o Yuri Alberto. Bom, pessoal, e o placar então foi esse, né? Se a gente comparar jogador por jogador, no meu time jogariam 7 desse ano e 4 de 2007. Os melhores? Não, os menos piores, porque tá doído. No gol, Felipe, lateral direito, Fagner, na zaga, Betão e Kaká, lateral esquerda, Everton Ribeiro. Meio campo, Vampeta, Breno Bidon, Garro, ataque, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Se a gente olhar, os de 2007 estão ali na defesa, os desse ano estão no ataque. E olha que o ataque desse ano nem gol faz, imagina então os de 2007, né? É doído. Bom, gente, isso aí é só um comparativo entre as equipes, né? O time titular, mas a gente sabe que o problema é muito maior, né? Vem questão de dívida do clube esse ano, vem a questão da diretoria, que assim, é um erro atrás do outro. Em 2007, tinha também a questão da diretoria, tudo, mas a dívida não era a dívida que é hoje. E quando as coisas desandaram, apareceu ali, na época, o André Sanches, que realmente fez um bom trabalho no início, tá? Só que, assim, foi do ápice, do melhor ao pior, porque montou o time campeão mundial, montou o time campeão da Libertadores, e depois endividou o clube e entregou o clube nessa situação. Então, no meu entendimento, o André Sanches conseguiu ser o melhor e o pior presidente da história do Corinthians.
Então ele conseguiu fazer um trabalho espetacular no início, mas conseguiu estragar tudo e deixar o Corinthians na situação de hoje. E aí veio o Augusto Melo, que até o momento, ser sincero, ele não acertou uma. É sempre o presidente da semana que vem vai acontecer, e nunca acontece nada. As decisões são sempre horríveis. Mandou o treinador embora, não tinha ideia de quem viria. Então, sim, é uma zona. E a gente não vê ninguém que possa vir assumir e realmente fazer o clube andar. Então, no meu entendimento, o risco de rebaixamento ele é real. As chances de rebaixamento são gigantes, mesmo com um time melhor do que aquele de 2007, que mesmo sendo horrível, caiu na última rodada. Né? Então é isso, pessoal. Deixa aí os comentários daqueles que você concorda, não concorda, a sua opinião sobre a situação do Corinthians. Deixa também sugestões aí para outros cara a cara, né? Para outros comparativos aí de outras equipes. Beleza? Então é isso, até a próxima. Valeu!